A Menina que Não Sabia Ler, volume 2, John Harding, editora Leia. Um acidente de trem, uma identidade trocada. O diabo mora nos detalhes. O misterioso médico John Shepherd busca um recomeço para sua vida em um lugar nada promissor. Uma ilha que funciona como uma clínica psiquiátrica exclusivamente para mulheres. Nesse antro de segredos e sofrimento, Shepherd tentará esquecer seus pecados, devolvendo a humanidade às pacientes. A primeira em quem vai experimentar sua doutrina de cuidados, o tratamento moral, é uma atraente jovem pálida de cabelos escuros que não se lembra nem do próprio nome. Fala de modo estranho e diz ser impermitida de aprender a ler. Entre pacientes mais inteligentes que as próprias enfermeiras responsáveis por elas, segredos por todos os lados e figuras assombrosas e assombradas percorrendo misteriosamente os corredores da clínica durante a noite. O leitor se verá perdido no labirinto claustrofóbico criado em A Menina que Não Sabia Ler, volume 2. Leitura da orelha. Não é sempre que a vida oferece uma segunda chance. O Dr. John Shepherd sabe disso e pretende fazer valer a oportunidade que recebeu após sobreviver a um terrível acidente. Recomeçar do zero, com um novo emprego, em um lugar apartado, servirá para ajudá-lo a mudar tudo em que havia errado antes. Suas escolhas, seu modo de se relacionar, até mesmo o controle de seus instintos naturais. A solidão em que vivem médicos, enfermeiras e pacientes, isolados na ilha em que se localiza a clínica onde o Dr. John Shepherd tenta dar um novo sentido à sua existência, induz a uma familiaridade nem sempre desejada. É inevitável que choques ocorram, especialmente considerando-se que Shepherd discorda da maneira como o local é administrado por seu diretor, um homem rígido e impermeável à empatia. Dr. Shepherd, ao contrário, sofre ao ver como as internas são tratadas e quer estabelecer uma nova rotina, mais humana. Recebe então uma cobaia para testar a eficácia de seu tratamento moral. Uma paciente jovem, bonita e desmemoriada, que cria palavras e altera a linguagem a seu bel prazer, dando à luz novos verbos e substantivos. Mas neste hospital nada é o que aparenta. O impecável diretor parece ter um estranho envolvimento com uma das enfermeiras. As internas sabem mais sobre os mecanismos da administração do que se supõe, e a inocente mocinha desmemoriada pode mostrar uma sagacidade à altura do médico responsável por ela. A partir dessas relações delicadas, cheias de suspeitas e meias-verdades, o leitor vai conhecendo o dia a dia e as pavorosas noites deste hospital onde todos guardam segredos. John Harding é autor do best-seller inglês We Did on Our Holiday, que foi adaptado para uma série de TV. É crítico literário do Daily Mail e vive em Londres. Essa edição do livro que eu estou lendo é de 2014. O título original em inglês, The Girl Who Couldn't Read, é uma ficção inglesa. Traduzida por Elvira Serapicos. Muito bem, vamos lá então. Capítulo 1. O Dr. Morgan o receberá em sua sala daqui a 10 minutos. Voltarei para acompanhá-lo, senhor. Agradeci, mas ela continuou junto à porta, segurando a maçaneta, olhando como se esperasse algo mais. 10 minutos.
O Dr. Morgan não gosta que o façam esperar. Ele é muito exigente quanto à pontualidade. Não se preocupe, estarei pronto. Ela me dirigiu um último olhar desconfiado, perscrutando-me da cabeça aos pés, e não pude deixar de pensar no que viu. Talvez o terno não me caísse tão bem quanto eu havia imaginado. Virei os dedos sobre as mangas do paletó, puxando-as para baixo, consciente de que talvez fossem muito curtas, até perceber que ela estava observando e desisti. Obrigado, disse eu, introduzindo o que esperava ser um ponto final. Eu já havia bancado o patrão o suficiente para saber como funcionam as coisas, mas também já fora o criado mais de uma vez. Ela se virou, mas com o nariz empinado, sem nenhum vestígio da humildade de um lacaio que acaba de ser dispensado. E saiu, fechando a porta com um clique peremptório. Examinei o cômodo superficialmente. Uma cama, uma mesinha de cabeceira, um guarda-roupa, uma poltrona surrada que parecia já ter enfrentado muitas batalhas, uma escrivaninha e uma cadeira bem gastas, e uma cômoda sobre a qual havia uma bacia e um jarro de água, com um espelho pendurado na parede acima. Tudo parecia já ter visto dias melhores. Ainda assim, era um luxo comparado com o que eu estava habituado ultimamente. Caminhei até a única janela. Levantei a persiana e olhei para fora. Um belo gramado e uma vista do rio mais ao longe. Olhei para baixo. 2 andares e uma descida em linha reta. Nenhuma saída, caso a pessoa precisasse deixar o local apressadamente. Tirei o paletó, satisfeito por livrar-me dele por alguns instantes, e então percebi que estava um pouco apertado sob os braços, onde a camisa estava encharcada de suor. Senti o cheiro e decidi que devia trocá-la antes de encontrar Morgan. Peguei e li novamente a carta com a oferta de emprego. Apanhei a valise no chão onde a criada a deixara e coloquei-a sobre a cama. Tentei abrir a fechadura de novo, mas ela não se mexeu. Olhei em volta à procura de algo que pudesse usar. Uma tesoura ou um canivete, talvez. Apesar de não saber dizer por quê, imaginei que poderia encontrar uma coisa dessas em um quarto, principalmente naquele lugar onde certamente devia haver uma política para que coisas desse tipo não fossem deixadas ao acaso. Como não encontrei nada, decidi que não tinha jeito. Teria de continuar com a camisa. Fui até a cômoda, despejei um pouco de água na bacia e molhei o rosto. A água estava gelada. Mantive os punhos na bacia para esfriar o sangue. Olhei para mim mesmo no espelho e entendi imediatamente a atitude da mulher em relação a mim. O homem que me olhava tinha uma expressão assombrada, selvagem, certo ar de desespero. Tentei arrumar o cabelo sobre a testa com os dedos e desejei que estivesse mais comprido, pois não ficou como eu queria. Ouvi uma batida na porta. Um momento, disse. Olhei para mim outra vez. Balancei a cabeça para a inutilidade de tudo aquilo e desejei sinceramente jamais ter posto os pés ali. É claro que eu poderia simplesmente fugir, mas nem isso seria fácil. Pelo amor de Deus, aquilo era uma ilha. No que é que eu estava pensando? Um santuário, imagino, em um lugar distante e seguro. Mas também, eu percebi agora, um lugar do qual seria difícil bater em retirada com rapidez. Outra batida na porta, desta vez rápida e impaciente. Estou indo! Gritei com um tom que pretendia ser leve. Abri a porta e encontrei a mesma mulher de antes. Ela me encarou com um olhar que sugeria surpresa com o fato de eu ter demorado tanto para tão pouco. Encontrei Morgan em seu escritório, sentado à mesa, diante uma janela grande, que dava para os espaçosos gramados na frente do hospital. Eu podia entender que alguém gostasse de ter uma paisagem como aquela ao erguer os olhos do trabalho, mas pareceu-me estranho que um homem que devia receber muitas visitas
preferisse dar-lhes as costas ao entrarem. Fiquei junto à porta, olhando para suas costas, pouco à vontade. Ele ouvira a criada me anunciar. Sabia que eu estava ali. Ocorreu-me que aquele talvez fosse o propósito da posição da mesa. Criar uma sensação de superioridade em relação a quem entrasse. Afinal, o homem era um psiquiatra. Passou-se um bom minuto e cheguei a pensar em limpar a garganta para lembrá-lo de minha presença. Apesar de reconhecer uma pausa dramática ao me deparar com uma e de saber esperar pelo momento certo para não falar fora de hora. Por isso fiquei onde estava, consciente do suor que escorria de minhas axilas e preocupado com a possibilidade de que penetrasse no paletó. Eu não sabia se tinha outro. O silêncio era total, exceto pelo eco ocasional de uma porta distante batendo negligentemente e pelo lento rabiscar da pena do doutor, que continuava a escrever. Decidi que contaria até 100, e então, se ele não dissesse nada, eu mesmo quebraria o silêncio. Tinha chegado a 84 quando, depois de colocar a caneta de lado, ele girou a cadeira e saltou quase ao mesmo tempo. Ah, Dr. Shepard, imagino. Ele caminhou na minha direção, pegou minha mão direita e sacudiu-a com um vigor surpreendente para um homem tão garboso, pequeno e meticulosamente arrumado. Tinha um bigodinho pequeno, quase ornamental, como o de um dandy francês. Cada fio do cabelo grisalho parecia ter sido penteado individualmente com grande cuidado. Ele havia passado muito mais tempo fazendo sua toilette e me senti constrangido com o contraste. Sim, senhor. Sorri, apesar do nervosismo, das axilas encharcadas e do estado do meu rosto. Era inevitável ante aquele sorriso largo. Sua jovialidade deixou-me mais animado. Destoava enormemente da melancolia do prédio. Fiquei feliz quando ele afinal soltou minha mão, pois o aperto firme me fez perceber o quanto ela devia ter ficado ferida no acidente. Ele estendeu os braços com um gesto amplo. Então, o que acha? Imaginei que estivesse falando da vista. Por isso dirigi um olhar avaliador na direção da janela e disse: certamente é uma vista muito agradável, senhor. Vista? Ele deixou cair os braços e, pela maneira como ficaram pendurados ao lado do corpo, pareciam expressar decepção. O doutor seguiu meu olhar como se tivesse acabado de perceber que havia ali uma janela e voltou-se para mim. Vista? Não é nada comparada com as vistas que tínhamos em Connecticut, e jamais demos alguma atenção a elas. Eu não sabia o que pensar, a não ser que havia ido até um hospício e que, se a loucura dos internos pudesse em alguma medida ser avaliada pelos médicos, ou pelo menos do médico-chefe, então seriam loucos de fato. Eu não estava falando da vista, homem. Você não está aqui para olhar a vista. Estou me referindo a este lugar. Não é magnífico? Estremeci com minha própria estupidez e comecei a murmurar algo que serviu apenas para confirmar minha falta de inteligência. Bem, para ser honesto, senhor, acabei de chegar e ainda não tive a oportunidade de conhecer o lugar. Ele não prestou atenção ao que eu disse. Em vez disso, tirou um relógio do bolso do colete e balançou a cabeça, impacientemente. Depois, guardou o relógio e voltou a olhar para mim. Como assim? Ainda não deu uma olhada por aí? Pois eu lhe digo que irá considerá-lo de primeira classe. Perfeitamente adaptado ao objetivo, senhor. Instalações modernas que qualquer médico gostaria de ter para tratar aqueles que estão mentalmente doentes. Não poderia haver lugar melhor para sua formação prática, senhor.
A faculdade de medicina é importante, mas é na prática que se aprende o ofício. E acredite em mim, é um bom ofício para um jovem começar uma carreira. A psiquiatria é o negócio do futuro. É como... Caramba, homem, o que aconteceu com a sua cabeça? Levei a mão à testa instintivamente tentando cobri-la. Já tinha preparado a minha história. Sempre acreditei que a mentira mais extraordinária é aquela com maior probabilidade de convencimento. Foi um acidente na cidade, senhor, a caminho daqui. Tive um encontro infeliz com uma carruagem. Ele continuou olhando para o ferimento e não consegui deixar de tentar cobri-lo com o cabelo. Percebendo meu incômodo, ele desviou o olhar. Bem, sorte sua ter escapado com uma contusão leve. Poderia ter fraturado o crânio. Ele riu. Vamos torcer para que não tenha causado nenhum prejuízo. Já temos muitos cérebros danificados por aqui. Ele voltou até a mesa e pegou um papel. Em todo caso, examinando sua ficha de inscrição, vejo que obteve notas excepcionais na Faculdade de Medicina de Columbus. E esse é o melhor lugar para ter a experiência clínica mais apropriada. Ele tirou os olhos do papel e olhou-me com um ar zombeteiro. 23 anos. Eu diria que parece mais velho. Senti um medo repentino. Por que não pensei na minha idade? Que estupidez! Mas pelo menos 23 estava no terreno das possibilidades. E se eu tivesse colocado 43? Ou 63? Teria acabado antes de começar. Improvisei uma risada tênue. Era conveniente saber rir quando necessário, mesmo sem a menor vontade. Bem, minha mãe costumava dizer que já nasci parecendo um velho, e acho que nunca consegui parecer jovem. Com meu falecido pai acontecia a mesma coisa. Todo mundo sempre lhe dava 10 anos a mais. Ele ergueu uma das sobrancelhas e examinou o papel novamente. Também vejo que tem ideias interessantes a respeito do tratamento de doenças mentais. Ele olhou para mim com alguma expectativa, um esboço de sorriso nos lábios. Senti o rosto corar. O machucado da testa começou a latejar e imaginei que devia estar horrível, como um pedaço de carne crua. Comecei a murmurar alguma coisa, mas as palavras não saíram da minha boca. Idiota! Por que não previ que haveria algum tipo de interrogatório? Então, endireitei-me e enchi o peito. Fico feliz que tenha gostado, senhor, respondi. Eu estava sendo irônico. Não tive a intenção de fazer um elogio ao homem. Ele atirou o papel na mesa. Mas isso não quer dizer nada. Desculpe por dizer isso, mas suas ideias são muito antiquadas. Logo estarão esquecidas. Fazemos as coisas de um jeito moderno por aqui, científico. Eu lhe garanto que estou pronto para aprender. Respondi e nossos olhares se encontraram por um momento. Então, como se tivesse se lembrado de algo repentinamente, ele pegou o relógio de novo. Valha-me Deus, esse relógio está certo? Vamos, homem, não podemos ficar tagarelando como duas velhas. Precisam de nós na área de tratamento. Dizendo isso, passou por mim, abriu a porta e saiu da sala antes que eu pudesse perceber o que estava acontecendo. Ele caminhava rápido para um homem tão pequeno e disparou pelo corredor como um terrier perseguindo um rato. Vamos, homem, mexa-se! Soltou ele por cima do ombro. Não temos tempo a perder? Saí atrás dele, com dificuldade para acompanhá-lo sem correr. Posso perguntar para onde estamos indo, senhor? Ele parou e virou para mim. Eu não lhe disse? Não? Hidroterapia, homem, hidroterapia. A palavra não significava nada para mim. Eu só consegui pensar em hidrofobia.
sem dúvida fazendo associação entre as duas palavras por causa do lugar em que estávamos. Eu o segui por um verdadeiro labirinto de passagens e corredores, todos escuros e deprimentes. As paredes de uma cor marrom avermelhada, cor de sangue quando seca na roupa. Descemos por uma escada, o que significava que estávamos abaixo do andar térreo. Depois continuamos por uma passagem mal iluminada que finalmente terminou diante de uma porta de metal, na qual ele bateu com força, os dedos fazendo tinir o aço. — O'Reilly! Gritou ele. — Vem abrir a porta, não temos o dia todo! Enquanto esperávamos, fui surpreendido por um gemido surdo, como de um animal ferido. Parecia vir de muito longe. Ouvimos o barulho de um ferrolho sendo puxado e adentramos uma brancura intensa que me ofuscou depois de toda aquela escuridão. Pisquei os olhos e percebi que estávamos em um banheiro imenso. As paredes, todas cobertas de azulejos brancos, refletiam e multiplicavam as luzes das lâmpadas brancas. Ao longo de uma parede, uma dúzia de banheiras, enfileiradas como as camas de um dormitório. A mulher de uniforme listrado que havia aberto a porta para nós, certamente uma atendente, fechou a porta usando uma chave presa a um cinto. Percebi que o gemido que eu ouvira vinha do outro extremo, onde mais duas atendentes, vestidas como a primeira, estavam junto de uma mulher encolhida no chão. O Dr. Morgan caminhou rapidamente até a parede do lado oposto, onde havia uma fileira de ganchos. Tirou o paletó e o pendurou. — Vamos lá, homem, tire o paletó. Você não vai querer que eu fique encharcado, não é? Lembrei imediatamente que minhas axilas já estavam encharcadas, mas não podia fazer outra coisa senão tirar o paletó. Felizmente, Morgan não olhou para mim, mas fez uma careta ao sentir o ar quando se virou para as 3 figuras paradas do outro lado. Senti meu rosto corar, mas logo percebi que ele provavelmente deduzira que o mau cheiro vinha de outro lugar. Dobrando as mangas da camisa, ele caminhou na direção das atendentes e da paciente, os passinhos rápidos estalando no piso azulejado. Eu o segui. As atendentes lutavam para fazer com que a mulher se levantasse, cada uma segurando um braço. A princípio, não consegui ver o rosto da mulher. Tinha o queixo caído sobre o peito, o cabelo loiro comprido encobrindo completamente suas feições. — Vamos, vamos! Morgan repreendeu-as. — Acham que temos o dia todo? Esse é o Dr. Shepard, meu novo assistente. Está aqui para uma demonstração da hidroterapia. Levantem-na e vamos começar. O som da sua voz pareceu ter um efeito mágico sobre a criatura, que parou de resistir e permitiu que a colocassem de pé. Ela jogou a cabeça para trás, tirando o cabelo do rosto. Pude ver que era de meia idade e tinha o rosto marcado por uma varíola que ela teve em algum estágio da vida. Era grande, tinha os ossos largos e era muito mais alta do que Morgan. Com o rosto encovado e as órbitas afundadas como sepulcros escuros, ela olhou para Morgan por um instante. Havia uma sugestão de medo em sua expressão, mas talvez de respeito também. Depois ergueu os olhos na minha direção. Senti certo desconforto diante daquela avaliação desinibida. Não parecia o olhar de um ser humano, mas de uma criatura, uma espécie de animal selvagem enjaulado. Tinha algo desafiador e ameaçador, porém, ao mesmo tempo, algo que partiu meu coração. Um pedido de ajuda ou misericórdia, talvez. Eu sabia muito bem o que era precisar de ambas e tê-las negadas. Encarei-a longamente. Estremeci e não consegui sustentar seu olhar. Quando desviei os olhos, ela disse: — Você não parece um médico.
Acho que não vai me ajudar em nada. E então surpreendeu a todos. Conseguiu se libertar e atirou-se contra mim, lançando as unhas contra o meu rosto. Foi uma sorte para minha aparência já maltratada que O'Reilly, a mulher que abrira a porta e que viera nos ajudar, tenha reagido rapidamente. Suas mãos agarraram imediatamente os pulsos da mulher. Houve uma luta breve, mas as outras atendentes juntaram-se a ela e a paciente, o que aquele ser miserável certamente era, logo foi controlada. E nesse ponto voltou a choramingar, produzindo o som lamentoso que eu tinha ouvido do lado de fora, contorcendo o corpo, puxando os braços e tentando soltar-se, inutilmente, pois as duas atendentes que a seguravam, cada uma por um braço, tinham uma boa constituição e sem dúvida eram bem fortes. Sem conseguir libertar-se, a mulher começou a chutá-las. Diante disso, elas se distanciaram, esticando seus braços de forma que a mulher parecia estar presa a uma cruz. Pare com isso, senhorita, disse O'Reilly. Sua voz era tão fria quanto os azulejos, e era óbvio que aquela mulher de cabelos de fogo era dura como uma rocha. As palavras foram cuspidas com um sotaque irlandês tão ríspido que poderia quebrar o vidro. Pare com isso ou levará outra bofetada pelos problemas que está causando. Morgan franziu a testa, olhou para mim e ergueu a sobrancelha. Entendi imediatamente o quanto devia ser difícil reunir uma equipe para aquele tipo de trabalho, e que era preciso tirar o melhor proveito possível do que havia disponível. Ele olhou para a atendente. Nada disso, por favor, O'Reilly. Ela já está cercada. Não há necessidade de ameaçar a pobre criatura. Então ele se voltou para mim. Firmeza, mas sem crueldade. Esse é o nosso lema. Depois, virando-se para as atendentes, ele disse: Podem colocá-la na banheira. Imaginei que a mulher resistiria, mas ao ouvir aquela palavra, ela parou de lutar e permitiu que a levassem até a banheira mais próxima. Levante os braços, disse O'Reilly, e a mulher obedeceu docilmente. As outras mulheres ergueram a barra de seu vestido, feito de um algodão grosseiro, tão desbotado que mal se via a estampa, e o tiraram pela cabeça. Enquanto isso, O'Reilly sussurrava. Assim, boa menina, como se estivesse falando com um cavalo recém-domado ou com um cachorro, tentando convencê-lo a voltar para sua casinha. Usando apenas uma combinação fina que ia até a altura dos joelhos, a mulher começou a tremer, pois o lugar não era aquecido, como eu podia sentir pela camisa úmida grudando nas minhas costas. O'Reilly colocou a mão no braço da mulher e lhe disse para entrar na banheira. A mulher olhou para Morgan, que sorriu e assentiu com a cabeça. Então, ela se voltou para a banheira e até se permitiu uma expressão de ansiedade. Ela está querendo banho, sussurrou Morgan com o canto da boca. Está aqui há pouco tempo. Nunca fez o tratamento e não tem ideia do que irá acontecer. Vi que a banheira estava cheia de água. A mulher levantou uma das pernas sobre a borda e colocou o pé, mas sobressaltou-se e tentou tirá-lo. As atendentes, no entanto, agarraram-na imediatamente e a empurraram para dentro da banheira, onde ela escorregou e, enquanto lutava para recuperar o equilíbrio, as atendentes levantavam um resto de seu corpo e a jogaram de novo, com o rosto praticamente virado para baixo, espirrando água para todos os lados e respingando em Morgan e em mim. Os gritos da mulher ecoaram nos azulejos das paredes ao nosso redor. Morgan virou-se para mim com um sorriso, as sobrancelhas levantadas como se quisesse me lembrar da razão para tirar o paletó. A mulher virou-se na banheira e tirou a cabeça da água. Tentou levantar-se, mas O'Reilly conteve-a colocando uma das mãos em seu peito. Peguem a cobertura, disse ela para as outras.
As mulheres tiraram um pedaço de lona que estava enrolada embaixo da banheira. A paciente tentou gritar de novo, mas só conseguiu emitir um gemido de animal ferido que partiu meu coração. Me deixe levantar, pelo amor de Deus, implorou ela. A água está gelada, não posso tomar banho assim. O Riley agarrou o punho da mulher com a mão que estava livre e prendeu-o com uma tira de couro fixada na lateral da banheira. Uma das mulheres soltou a lona e fez o mesmo com outro punho, de forma que a paciente agora estava firmemente presa à banheira, sentada. Então, a atendente pegou a lona de novo, enquanto sua colega segurava do outro lado. Viu uma série de buracos com argolas de bronze ao longo de cada borda. A mulher parou de gritar e observou com os olhos arregalados enquanto as atendentes estendiam a lona por cima da banheira, começando pela ponta onde estavam seus pés, fixando as argolas em ganchos nas laterais da banheira. A mulher se agitava freneticamente, tentando se levantar, mas é claro que não conseguia, já que seus pulsos estavam presos. Quando percebeu que não conseguiria levantar-se daquele jeito, começou a se debater com as pernas, que estavam sob a lona, apenas chutando-a inutilmente. O Riley afastou-se, de braços cruzados, com um sorriso satisfeito de sádica experiente. Em menos de meio minuto, a lona estava bem esticada sobre a banheira. As bordas, presas com tanta firmeza que seria impossível para a mulher colocar as mãos para fora, mesmo que não estivessem atadas. Na ponta da lona havia um pequeno círculo por onde saía a cabeça da paciente, mas a abertura era tão justa que ela não conseguiria puxar a cabeça de volta e afogar-se. Enquanto isso tudo acontecia, o barulho era infernal. Os gritos e xingamentos da mulher se alternavam com momentos de calma, quando ela soluçava e suplicava, primeiro para o Riley, depois para as outras mulheres e finalmente para Morgan. Por favor, doutor, me deixe sair, eu lhe suplico. Me deixe sair. Prometo que serei uma boa garota. Ela falava aos suquinhos, pois estava batendo os dentes, dando-me a certeza de que a água devia estar realmente muito fria. Quando seus apelos encontraram ouvidos moucos, ela recomeçou a gritar, chutando com os joelhos a lona que, de tão esticada, mal se mexia. Uma das mulheres pegou uma toalha em um armário e entregou-a a Morgan. Ele enxugou o rosto e depois me passou a toalha para que eu fizesse o mesmo. Podemos ir agora, disse ele, dando de ombros. Não há mais nada a fazer aqui. Ele caminhou até onde deixara o paletó pendurado e vestiu-o. Eu o segui e fiz o mesmo. Ele percebeu minha perplexidade e disse algo que não consegui compreender por causa dos gritos da mulher ecoando no ambiente. Ele revirou os olhos e apontou na direção da porta. O Riley aproximou-se rapidamente e destrancou a porta para que pudéssemos sair. A porta se fechou atrás de nós com um barulho que me fez estremecer e agradecer por não estar do lado errado. Os gritos da mulher logo foram abafados e Morgan disse: Ela vai se acalmar logo. A água está gelada e acalmará o sangue quente que provoca essas explosões. Ela me pareceu bem calma até ser colocada na banheira, disse eu sem querer, percebendo depois que poderia ter soado como uma nota de protesto. Ele começou a andar muito depressa e voltei a ter dificuldade para acompanhá-lo. Momentaneamente sim, mas ela tem tido acessos de violência como o que você presenciou, desde que chegou aqui há uma semana. A hidroterapia tem um efeito maravilhosamente tranquilizador. 3 horas ali... 3 horas? Não consegui evitar. Parecia-me inconcebível colocar alguém na água gelada no outono e deixá-la submersa por 3 horas. Ele parou e olhou para mim, surpreso com o tom da minha voz. Antes de ter tempo para pensar a respeito, levantei a mão para cobrir a ferida
e de repente me dei conta de como devia estar minha aparência, com meu paletó pequeno demais e o rosto contundido. Sei que pode parecer duro para o espectador inexperiente, disse ele, mas acredita em mim, funciona em 99% dos casos. Ela ficará dócil como um carneirinho recém-nascido, eu lhe garanto. E digo mais, sou capaz de apostar que depois de mais 3 ou 4 sessões desse tratamento, ela não terá mais ataques violentos. Nós a teremos sob controle. Quer dizer que ela estará curada? Ele franziu os lábios e balançou a cabeça, pensando bem na sua resposta. Bem, não exatamente. Não como você provavelmente imagina. Ele voltou a caminhar, mas desta vez lentamente, como se a necessidade de escolher as palavras com cuidado o obrigasse a diminuir o ritmo. Precisamos estar muito certos dos termos usados aqui, Shepard. Ela não estará curada no sentido de que poderá ser liberada e viver uma vida produtiva e normal. A imersão em água fria não vai consertar um cérebro danificado. Por isso, desse ponto de vista, não, ela não estará curada. Mas pense em tudo que a loucura envolve. Quem é mais afetado pela aflição mental? Bem, a pessoa que está sofrendo, é claro. Não, não é bem assim. Ou melhor, não é necessariamente assim. Em geral, o paciente se encontra em um mundo só seu, vivendo uma existência fantasiosa, completamente nebulosa e não sabe sequer aonde se encontra ou que a confusão mental que sente não é um estado normal. Não, em muitos casos, eu diria até que na maioria, as pessoas que cercam o paciente são as que mais sofrem. A família que tem a vida interrompida. As crianças forçadas a lidar com acessos de violência e abuso. O pobre marido cuja esposa tenta feri-lo ou transforma o lar em um lugar temerário. Os pais, velhos demais para controlar uma filha que tem um acesso de violência. E não menos importante, nós, os médicos e atendentes, cujo dever é cuidar destes seres infelizes. Por isso, trata-se não de uma cura para o paciente, mas de uma cura para todos, cujas vidas melhoram porque a doença está sendo administrada. Continuamos a caminhar em silêncio por alguns minutos. Então, o paciente jamais consegue retomar o seu lugar na sociedade? Perguntei finalmente. Eu não diria nunca não. Após um período de contenção, vendo que não vai ganhar nada, tornando-se um incômodo, o paciente será subjugado. É o mesmo processo de treinamento de um animal. O medo de mais tratamentos leva à conformidade. Nos melhores casos, torna-se o hábito normal. Eu sei que muitos podem não gostar de admitir, mas é um método testado e experimentado. Funcionou com o rei Jorge III da Inglaterra, sabia? Ele ficou louco, mas depois de algum tempo com esse tratamento, a mera sugestão da contenção era capaz de esfriar sua intemperança, e ele conseguiu retomar as rédeas do governo por mais 20 anos. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Depois da visita à sala de hidroterapia, Morgan guiou-me por um giro rápido pela instituição. Começamos no segundo andar, onde ficavam os dormitórios, dispostos ao longo de um corredor muito comprido que devia ocupar quase toda a extensão do edifício. A maioria das mulheres dormia em quartos grandes, capazes de acomodar cerca de 20 camas, apesar de algumas estarem em quartos menores e outras isoladas. Às vezes elas são violentas ou têm alguma coisa, algum hábito ou mania que pode perturbar as outras e torná-las vítimas da violência, ou simplesmente fazem algum barulho que impede as demais de dormir, explicou Morgan. Tentamos manter as coisas tão calmas quanto possível. Perto de cada quarto havia uma área onde 2 atendentes se revezavam, dormindo e vigiando. Isso é para impedir que as pacientes fujam?
Perguntei. Fujam? Fujam? Indagou ele, olhando-me de soslaio. Por Deus, homem! Elas não podem fugir. Para isso precisariam primeiro ser prisioneiras, coisa que não são. São pacientes. Elas não fogem. Elas evadem. Ou o fariam, se permitíssemos. De qualquer modo, os quartos são trancados à noite, assim não podem ficar perambulando. Examinei atentamente a extensão do corredor e as muitas portas. E se houver um incêndio? É evidente que, em caso de incêndio, não haveria tempo para destrancar todas essas portas. Ele suspirou. Talvez você tenha razão. Tenho minhas dúvidas em relação a algumas das mulheres que somos obrigados a empregar e receio que em uma situação como essa elas pensariam apenas em si mesmas, em vez de colocar a vida em risco para salvar os pacientes. Vi um sistema em que as portas de um corredor são interligadas e presas a um mecanismo que fecha e abre todas elas ao mesmo tempo. Ele parou e olhou para mim. Só ouvi falar de uma instituição com esse tipo de sistema. A prisão de Sing Sing. Como chegou a vê-lo? Torci para que ele não tivesse reparado em minha hesitação momentânea antes de responder. Não disse que vi, senhor. Eu quis dizer que soube da existência desse sistema. Acho que li no Clarion ou em algum outro jornal. Ele voltou a caminhar. Estou certo de que não podemos ter esses luxos. O Estado financia essas coisas para os infratores, mas não para os loucos, infelizmente. Não pude deixar de cerrar os punhos ante a ideia de que medidas para evitar que pessoas morressem queimadas em um quarto trancado fossem consideradas um luxo. Mas fiquei calado. Afinal de contas, não estava ali para assumir a causa dos loucos. No piso térreo, visitamos uma sala sombria e comprida, com bancos de madeira chumbados às paredes, todos ocupados pelas internas. No centro, havia uma mesa coberta por um pano branco, e em torno da mesa estava sentada meia dúzia de atendentes. A sala era tão impecável como a toalha. E pensei no ótimo trabalho que as atendentes realizavam para manter toda aquela limpeza. Depois eu zombaria da minha própria estupidez por esse pensamento. Em cada ponta da mesa havia 2 aquecedores a lenha, cujo calor só podia ser sentido a poucos passos de distância. Porém, mesmo que não soubesse que eram inadequados para aquecer uma sala tão grande, teria percebido rapidamente por que as mulheres sentadas nos bancos estavam tremendo e se abraçando em busca de calor. O encosto dos bancos era reto, e podia-se ver o quanto eram desconfortáveis pela postura das internas. O assento era tão estreito que a pessoa sentada poderia cair caso relaxasse. Cada banco tinha espaço para 5 pessoas, algo que deduzi pelo fato de cada um deles ter 6 pessoas, que pareciam desagradavelmente amontoadas. Essas internas usavam o mesmo tipo de vestido de algodão, grosseiro, que eu havia visto na mulher da sala de hidroterapia. Em um dos lados da sala havia 3 janelas com barras, a quase 2 metros de altura, de forma que mesmo em pé seria impossível para qualquer uma delas alcançar, ou até mesmo olhar para fora, ainda que fossem excepcionalmente altas. Quando toquei nesse assunto com Morgan, pensando, mas não dizendo, que era um projeto muito ruim, ele disse: Essa é a ideia. Não queremos que olhem para fora. Seria uma distração. Mordi a língua para não perguntar distração de quê, uma vez que aquelas mulheres não tinham nada que as ocupasse. Não emitiam um som sequer e pareciam subjugadas, olhando fixamente para o vazio à sua frente, ou para o chão, ou ainda de olhos fechados, talvez cochilando, até perceberem a nossa presença. Quando então senti imediatamente uma onda de desassossego percorrendo a sala.
Uma das mulheres se levantou e aproximou-se de Morgan. Ela estendeu a mão e puxou-o pela manga. Doutor, o senhor veio assinar minha liberação? Perguntou ela. Era velha, devia ter uns 60 anos. Tinha as costas curvadas e o rosto moreno e enrugado como uma noz. Ele tirou a mão cuidadosamente, como se fosse um delicado objeto inanimado, e deixou-a cair delicadamente ao lado do corpo da mulher. Hoje não, Sara, hoje não, respondeu ele. Agora seja uma boa menina e vá se sentar, pois você entende que precisamos ter certeza de que sabe se comportar antes de podermos conversar sobre uma liberação. Fiquei impressionado com o fato de ele a conhecer pelo nome. Ele havia dito que o hospital tinha cerca de 400 pacientes. Ela está aqui há 30 anos. Chegou muito antes de eu vir para cá, comentou ele, sorrindo com uma expressão de surpresa. Faz sempre a mesma pergunta todas as vezes que me vê. Não percebe que jamais poderá voltar para casa. Enquanto isso, outras pacientes haviam seguido o exemplo de Sara, levantando-se e fazendo um grande burburinho. Em resposta a essa perturbação da ordem, as atendentes se levantaram e começaram a trazer de volta a seus lugares nos bancos aquelas que estavam perambulando, empurrando-as quando necessário. Comporte-se, ouviu uma das atendentes dizer a uma jovem, ou você vai ver o que acontece mais tarde. A mulher empalideceu e voltou humildemente para o seu lugar. Por fim, todas as pacientes voltaram aos seus lugares e depois de mais algumas palavras duras das atendentes, as conversas foram diminuindo e o silêncio voltou a reinar. Algumas continuaram olhando para nós com um ar que continha grande interesse, mas a maioria adotou a posição anterior, o olhar vazio, sem reparar nas mulheres sentadas à sua frente no outro lado da parede. O que elas estão fazendo aqui? Sussurrei para Morgan. Fazendo? Fazendo? Ora, veja por si mesmo, homem. Elas não estão fazendo nada? Esta é a sala do dia, onde passam a maior parte do tempo. Ficam sentadas assim até a hora da refeição. E quando é isso? Às 6 horas. Eram 4 horas da tarde. Não pude deixar de pensar que, se me obrigassem a ficar sentado em silêncio sem nada para fazer, mesmo que não estivesse louco, logo ficaria. Morgan olhou para mim. Parecia irritado e por um momento me perguntei se havia deixado escapar algum pensamento. Mas tendo certeza de que isso não acontecera, deduzi que o irritara com o tom das minhas perguntas. Percebi que para ele soavam como críticas ao sistema, o que de fato eram, pois eu estava tão chocado com o que via que não conseguia esconder certo tom de descrédito na voz. Como eu disse, suspirou exasperado, é uma questão de administração. Se estivessem fazendo alguma coisa, seria mais difícil administrá-las. Qualquer atividade envolveria algo a ser feito. Se permitíssemos livros, por exemplo, algumas poderiam estragá-los, atirá-los contra as atendentes ou usá-los como armas contra suas vizinhas. E mesmo que ficassem apenas lendo, não seria bom, pois isso poderia lhes dar ideias. Elas já têm muitas ideias. O mesmo aconteceria se bordassem ou costurassem. Consegue imaginar o que poderia acontecer caso lhes dessemos agulhas? Por isso, a remoção de objetos potencialmente perigosos e a manutenção de uma atmosfera calma é essencial para o controle. É também terapêutica. Por meio da prática, elas adquirem a capacidade de sentar e não fazer nada. Aprendem a ficar calmas. Se conseguirem fazer isso, suas vidas e as nossas serão muito mais fáceis. Então ele me levou para fora, por uma saída dos fundos. Senti um grande alívio por estar ao ar livre. Os gramados eram amplos. Além do belo lago ornamental, havia um pequeno bosque. Olhei para o hospital atrás de nós. Não pude deixar de pensar quão assustadora deveria ser a primeira impressão para uma nova paciente. Com seu estilo gótico,
uma falsa torre medieval em uma das extremidades e uma pequena torre redonda na outra. Estava quase todo coberto por era. As janelas eram pequenas, o que explicava o interior sombrio. Muitas não passavam de pequenas fendas, imitando as seteiras dos antigos castelos. Mais uma vez tive a impressão de que Morgan havia lido os meus pensamentos. Aparência sombria, não é? Desviei o olhar. Receio que ninguém poderia dizer o contrário. Parece assombrado. Ele começou a andar e pude ouvi-lo murmurando algo como: "E é, meu rapaz, acredite, é sim." Tive a sensação de que estava falando comigo mesmo e não imaginava que eu pudesse ouvi-lo. Alcancei-o no momento em que um grupo de loucas saía para sua caminhada diária. Trajando o mesmo vestido de algodão vagabundo, cada uma delas tinha seu cachecol de lã e, curiosamente, um chapéu de palha, o que lhes dava um ar extremamente cômico. As mulheres estavam alinhadas em duplas, vigiadas pelas atendentes. Quando passaram por nós, senti um arrepio. Meus olhos encontraram olhares vazios e rostos inexpressivos. Apesar de várias estarem tagarelando, aparentemente conversando consigo mesmas, ou inclinando-se na direção de suas parceiras e falando de um jeito animado, embora muitas vezes a outra não parecesse estar ouvindo, perdida em uma conversa consigo mesma. Também reparei que aquelas mulheres não estavam soltas. Usavam um cinto de couro largo na cintura, preso a uma corda comprida, de forma que estavam todas presas umas às outras, imagem que me lembrou de antigas ilustrações de escravos africanos sendo conduzidos de suas aldeias até os navios negreiros. Contei rapidamente e calculei que havia cerca de 20 mulheres amarradas dessa forma. Ficamos de um lado para lhes dar passagem, e pude ver que muitas tinham o nariz sujo, os cabelos despenteados e a pele encardida. Minhas narinas confirmaram que não estavam limpas, apesar de não ter percebido nenhum odor desagradável entre as outras mulheres que estavam na sala do dia. Fiquei surpreso com o fato de sentir um odor desagradável, juntamente agora que estávamos ao ar livre. Quem são essas mulheres? São as mais violentas da ilha. Ficam no terceiro andar, separadas das outras. São extremamente perturbadas e sua presença não seria compatível com o tratamento das demais. Como que para provar o que ele dissera, uma das mulheres começou a gritar, provocando uma reação em outra, que começou a cantar, com uma voz bela e triste. E por um instante pareceu que a tristeza da canção era um reflexo de seu estado de espírito, mas de repente as outras irromperam em gemidos dissonantes, estridentes, e uma das mulheres ampliou a cacofonia, murmurando orações, enquanto outras começaram a xingar, fazendo juras desafiadoras a esmo, aparentemente contra nada ou ninguém em particular, mas contra o mundo em geral e o que este lhes fizera. As mulheres eram forçadas a seguir por uma trilha e imaginei o quanto deviam sentir vontade de arrancar os sapatos e sair correndo pela grama macia. De vez em quando, uma delas se inclinava e pegava alguma coisa, uma folha ou um galho qualquer, mas uma das atendentes logo se aproximava e a obrigava a descartar o que quer que fosse. Elas não são autorizadas a ter pertences, comentou Morgan. Pertences. Que tipo de inferno era aquele em que uma folha caída era considerada um pertence? Não pude deixar de pensar na peça Rei Lear, na qual interpretei Edmundo. Quem mais? E em uma fala, o velho rei dizia: Ora, não faleis de necessidade.
Até mesmo nossos mendigos mais humildes têm coisas supérfluas. Seguindo na esteira desse miserável espetáculo de humanidade, passamos por um pequeno pavilhão, sem dúvida um vestígio da época em que o hospital era uma residência particular. Na parede, com letras elegantes, havia uma inscrição: Enquanto viver, tenho esperança. Balancei a cabeça diante da ironia da frase. Bastava olhar para aquelas pobres mulheres se arrastando para ver que não havia nenhuma verdade naquelas palavras. Ficamos vagando pela propriedade por quase 1 hora, passando por momentos em que me senti bastante incomodado com as tentativas de Morgan para saber o que eu pensava a respeito do tratamento das alienadas, ao mesmo tempo que ridicularizava minhas ideias sem conseguir entendê-las. Comecei a me sentir ofendido com sua condescendência e frustrado com o fato de não conseguir contra-argumentar, e percebi que estava perdendo o controle, o que teria estragado tudo. Consegui controlar a língua com muita dificuldade. Morgan tirou o relógio. Jantar em 6 minutos. É bom que você observe o salão onde é servido o jantar. Ao voltarmos para o interior do hospital, vimos quando as internas mais violentas, ainda em duplas, entraram marchando como em uma paródia claudicante de manobra militar. Estavam sendo levadas para outra sala de jantar. Morgan me disse, pois precisavam ser vigiadas atentamente enquanto comiam. Depois que elas se foram, eu o segui até a sala comprida e estreita, onde as outras pacientes aguardavam em pé, atrás de bancos estreitos sem encosto, em ambos os lados de mesas simples que ocupavam o centro de quase toda a extensão da sala. A uma palavra de uma das atendentes, as internas ocuparam seus lugares de maneira tão desordenada que não pude deixar de pensar em porcos tentando alcançar a comida do chiqueiro. Em todas as mesas havia tigelas com um líquido escuro que Morgan garantiu ser um chá. Ao lado de cada tigela, uma grande fatia de pão com manteiga e um pires com ameixas secas. Olhando mais atentamente, contei 5 ameixas em cada pires, nem mais nem menos. Uma das mulheres pegou vários pires, um depois do outro, e colocou as ameixas em seu pires. Depois, segurando sua tigela de chá com firmeza, roubou a tigela da mulher que estava ao seu lado e engoliu todo o chá de uma vez. Morgan ficou observando e, quando olhei para ele, ergueu uma sobrancelha e disse: Sobrevivência dos mais aptos. E sorriu. Olhei ao redor e vi mulheres roubando o pão de outras, que ficavam sem nada. Morgan observava tudo isso com tamanha indiferença que comecei a perder a fé na humanidade, até reparar em uma interna. Uma jovem, quase menina, com cabelos escuros compridos caídos sobre o rosto, praticamente encobrindo-o, dividindo seu pedaço de pão com a mulher sentada ao seu lado, cuja porção havia sido roubada. A mulher aceitou a oferta nervosamente e retribuiu com um sorriso, o primeiro que eu via naquele lugar. Nesse momento, como se sentisse o peso do meu olhar, a garota ergueu a cabeça e me encarou de um modo que me fez sentir um frio na espinha. Havia sabedoria naquele olhar, como se visse através de mim e reconhecesse o que eu era, enxergando algo que lhe permitia reivindicar uma semelhança. Não suportei por muito tempo e tive de virar o rosto. 1 minuto depois, voltei a olhar para ela e, vendo que mantinha os olhos grudados em mim, tive de me afastar até a outra ponta da sala. Enquanto transcorria a luta pela comida, as atendentes rondavam por trás das mulheres sem se preocupar em coibir os furtos, mas atirando mais fatias de pão aqui e ali quando viam alguém sem nada. Quando o pão e as ameixas haviam sido consumidos, o que não demorou, pois não havia muito, e as mulheres estavam famintas,
As atendentes trouxeram grandes vasilhas de metal e colocaram em cada pires vazio um pouco de uma carne cinza, gordurosa e pouco apetitosa, com uma única batata cozida. Imaginei que até um cachorro recusaria aquilo, e na verdade jamais havia visto alguém oferecer comida tão ruim para um cachorro. Mas as mulheres se atiraram sobre a comida como se fosse um banquete suntuoso. Algumas fizeram caretas ao experimentar a carne, comprovando que estava tão rançosa quanto parecia, mas mesmo assim conseguiram engolir. A maioria devorou a carne com a rapidez que conseguiam mastigá-la, algo não muito fácil, pois era evidente que estava muito dura. E quando acabaram de comer a carne e a batata, olharam com raiva para os pratos vazios, como se não conseguissem acreditar que a parca refeição tivesse acabado. Depois, Morgan e eu jantamos na sala de jantar dos médicos. Embora a mesa fosse grande o bastante para acomodar 6 pessoas, estávamos apenas nós dois. Perguntei quantos médicos trabalhavam no hospital e Morgan deu de ombros. Nossos recursos são limitados. O Estado não dá grande importância ao tratamento dos doentes mentais. Não podemos contratar mais gente ou alguém mais experiente do que você. Para sua sorte. Normalmente, alguém que está iniciando a carreira de médico, psiquiatra, é obrigado a esperar durante anos por uma oportunidade como a que você tem aqui. Decidi que um pouco de humildade como aperitivo não faria mal. Realmente, sou muito grato por isso, Senhor. Principalmente se levarmos em consideração suas ideias antiquadas, acrescentou ele. Felizmente, não precisei dar mais explicações, pois a comida foi servida, atraindo a atenção de Morgan. Comemos um linguado grelhado bastante decente, seguido de filé e legumes cozidos. Uma refeição mais do que razoável. Eu tivera refeições piores em muitos hotéis, e aquilo certamente era muito melhor do que a comida que eu vinha consumindo nos últimos tempos. A garrafa de vinho que dividimos foi um luxo que eu não saboreava havia muito tempo. Depois, foi servido um delicioso pudim de leite, seguido por uma tábua de queijos. Quando terminamos e nos levantamos da mesa, aproveitei enquanto Morgan consultava o relógio, algo que ele parecia fazer com intervalos de alguns minutos, para esconder a faca de queijos na manga. Muito bem, disse ele. Você certamente deve estar cansado após a longa viagem, para não falar do acidente com o transporte público. E eu tenho de cuidar da correspondência. Portanto, acho melhor lhe dar boa noite. Fiquei horrorizado quando ele estendeu a mão para me cumprimentar, coisa que eu não podia fazer porque estava com a faca na manga, segurando o cabo com a minha mão direita. Criou-se uma situação estranha, com sua mão suspensa no ar, desenhando uma espécie de limbo entre nós. Ele pigarreou, e tão discretamente quanto um ator experiente encobrindo a deixa não entendida pelo colega de cena, transformou o cumprimento de mão em um gesto na direção da porta, como se essa fosse sua intenção inicial. Temos uma pequena biblioteca para a equipe, perto do meu escritório. Caso queira ler antes de se retirar. Contém principalmente literatura médica. Ele inclinou a cabeça e me dirigiu um olhar zombeteiro. Poderá encontrar informações a respeito, digamos, de tratamentos modernos, mas há também romances e livros de poesia, se quiser apenas um pouco de distração. Agradeci e disse que o acompanharia naquela direção para ver se encontrava algo para dar uma olhada antes de deitar. Deixei que fosse na frente e coloquei a faca no bolso do paletó. Seguimos em silêncio pelo corredor que levava até a entrada principal. A noite caíra. As luzes do corredor estavam mais fracas. De algum lugar acima de nós vinha um gemido fraco,
que poderiam ser os gritos dolorosos das pacientes ou apenas o barulho do vento. Estremeci ao pensar naquelas almas perdidas, que não conseguiam descansar e seguiam vagando pela noite, lamentando a sua sorte. Parando junto à porta de seu escritório, Morgan apontou para o longo corredor. A biblioteca fica no final desse corredor, última porta à esquerda. Você vai precisar de uma luz. O corredor estava completamente escuro. Ele entrou em seu escritório e reapareceu com uma vela acesa em um castiçal de latão. Entregou-me a vela e uma caixa de fósforos. Não há lâmpadas a gás por toda a propriedade. Dissemos boa noite e dessa vez estendi a mão para dissipar qualquer suspeita que eu pudesse ter despertado por hesitar em apertar sua mão um pouco antes. Mais uma vez, o aperto firme em meus ossos doloridos provocou uma careta involuntária, que fiz o possível para disfarçar com um sorriso. Ele entrou em seu escritório, fechou a porta, deixando-me na penumbra. As sombras ganharam vida com a luz débil da vela tremulando nas paredes, e eu não conseguia enxergar muito à frente. Que a escuridão seja minha amiga, disse eu, embora a frase não se encaixasse ali, pois pela primeira vez eu não precisava da sua capa para me esconder. Contudo, por algum motivo, essas palavras fizeram-me sentir menos medo, pois confesso que estava sentindo, apesar de não saber exatamente o porquê. Havia algo tão estranho e misterioso naquele lugar, somando-se àquele gemido constante e o sofrimento de tantos fantasmas desamparados, que senti uma depressão tomar conta de mim e se infiltrar em minhas entranhas. Um livro me faria bem, distraindo meus pensamentos com algo mais leve, e eu continuei pelo corredor mal iluminado, apesar de não me sentir tão confiante. Eu estava quase rastejando, pisando devagar, pois o som dos meus próprios passos me incomodava, como se pudessem ser de outra pessoa, ou talvez por causa do medo de acordar algum inimigo adormecido que ainda estivesse escondido. Quando finalmente cheguei ao fim do corredor, encontrei a porta da biblioteca. Ao abri-la, ouvi um rangido que me lembrou os efeitos sonoros daqueles velhos melodramas nos quais muitas vezes tive a infelicidade de estar envolvido. Não era uma sala grande. Parecia mais uma salinha de estar, o que me fez pensar que leitura e literatura não fossem prioridades para quem quer que tivesse construído a residência. As 4 paredes estavam cobertas por prateleiras cheias de livros, desde o piso até o teto. Examinei as lombadas dos livros com a luz da minha vela. À primeira vista, todas pareciam antigas, manchadas e emboloradas, os títulos apagados. O lugar recendia ao cheiro sepulcral de mofo e abandono, e imaginei que a sala e seu conteúdo tivessem caído no esquecimento quando o lugar foi transformado em hospital. Quem aqui leria livros agora? Os pacientes não tinham permissão para isso. Segundo dissera Morgan, as atendentes me pareciam ignorantes e iletradas demais. Estavam os médicos, e evidentemente não muitos deles se interessavam por literatura, pois o pó das estantes mostrava que os volumes não tinham saído do lugar por um tempo considerável. Mas havia um canto com livros que pareciam relativamente novos e onde a madeira das prateleiras estava mais limpa, indicando que os livros dali tinham sido retirados e colocados de volta. Olhando mais atentamente, percebi que eram livros de medicina, a maioria deles relacionada com doenças mentais. Passei os olhos pelos títulos,
tão inescrutáveis que, para mim, pareciam escritos em japonês. Por isso, nenhum deles despertou minha curiosidade para um exame mais atento. Estava cansado, e apesar de saber que teria sido uma atitude sensata começar imediatamente minha formação em minha nova profissão, eu me conhecia bem o bastante para saber que não leria nada naquela noite. Passei para outra seção, formada por obras antigas, e ali encontrei algo valioso em um único volume, grande e gasto. As obras completas de William Shakespeare. Coloquei a vela em uma mesinha e tirei o livro da estante, que se abriu na peça escocesa. Estremeci. Seria um mau presságio? Com certeza não era o que eu escolheria para ler num lugar como aquele, e estava prestes a procurar outra coisa mais leve. Uma das comédias, quando a luz da vela tremulou. Senti um arrepio na nuca ao ouvir o rangido da porta. Percebi o caminhar de pés descalços nas tábuas do piso e me virei a tempo de ver um pedaço de tecido branco da barra de um vestido, ou camisola, de uma mulher, que ao notar minha presença, saíra correndo e fechara a porta com tanta rapidez que acabou apagando a vela. A sala ficou escura como breu. Tentei encontrar a vela, mas bati com a canela em algum móvel e soltei a imprecação. Assustei-me com o som da minha própria voz, como se ao manter o silêncio o intruso fosse me ignorar, o que era uma estupidez. Recriminando-me pela covardia, perguntei a mim mesmo por que, tendo enfrentado recentemente a situação muito pior, estava com tanto medo. Só podia acreditar esse temor ao fato de estar naquele lugar, naquele hospício, onde não deveria estar, apesar de ter todo o direito de estar, até onde todos sabiam. Comecei a tatear o ambiente com as mãos estendidas à frente, como um cego, tentando me recordar de onde havia deixado a vela, mas estava assustado demais para conseguir lembrar da disposição do cômodo. Respirei profundamente, dizendo a mim mesmo que precisava me acalmar e pensar com clareza, e acabei colocando a mão na vela e nos fósforos que Morgan havia deixado comigo. Tive grande dificuldade para acender o pavio da vela, pois minha mão tremia muito, mas consegui realizar meu intento na segunda tentativa. Quando consegui enxergar os contornos da sala, o pavor se dissipou. Era como se eu tivesse visto um fantasma, e na verdade, essa não era uma hipótese de todo fantasiosa. Aquela visão fugaz de um vestido branco, os passos descalços, eram coisas tiradas de histórias de assombração. Foi com alguma apreensão que abri a porta, receoso do ranger das dobradiças enferrujadas. Isso apenas prolongou o barulho, que lembrou o som produzido por um animal ferido ou, quem sabe, uma criança sendo torturada. Assim que a abertura permitiu, passei lentamente e caminhei pelo corredor, receoso de que a qualquer momento um espectro pudesse surgir atrás de mim e o quê? Esse é o problema do medo, não saber o que vai acontecer e as coisas que sua mente inventa para preencher esse vácuo. Fiquei parado por um instante. Respirei profundamente e tentei racionalizar o que havia acontecido. Eu tinha visto um pedaço do que parecia uma roupa feminina. Era uma mulher e eu era um jovem homem forte. Por que deveria sentir medo? Mas então comecei a pensar que mulher poderia ser aquela.
O mais provável era que fosse uma das atendentes, é claro, porque àquela hora todas as internas estavam trancadas em seus dormitórios, em segurança desde que não houvesse um incêndio. Mas e se uma delas tivesse conseguido escapar? O que aconteceria? E se fosse violenta? Estremeci só de imaginar que uma louca poderia surgir das sombras para me atacar, e senti arrepios a cada tremular da chama da vela, a cada sombra mutante nas paredes do corredor. Tive a impressão de demorar um século para conseguir chegar ao fim do corredor. As lâmpadas a gás do corredor principal estavam apagadas e não havia sinal de luz sob a porta do quarto de Morgan. Por isso deduzi que ele já deveria estar dormindo. Senti-me completamente envolvido pelo silêncio, esperando que fosse quebrado a qualquer momento pela presença que eu havia sentido pouco antes. Subi a escada principal, caminhando da maneira mais suave possível para não fazer barulho, pois o piso era tão antigo quanto a porta enferrujada da biblioteca, e poderia ranger a cada passo. No segundo andar, tudo me parecia desconhecido sob a fraca luz da vela, e tomei a direção errada várias vezes antes de conseguir encontrar o corredor que finalmente me levaria para a segurança do meu quarto. Fim do capítulo 2. Muito bem, amigos. Gente, os capítulos desse livro são mais longos, tá? Então, talvez a gente demore um pouquinho mais para finalizá-lo. Gostaram desses 2 primeiros capítulos? O que vocês acham que aconteceu? Em algum momento, o livro fala de um acidente, né? E eu lembro que quando eu comprei esses livros, essa coleção, o que me chamou a atenção foi exatamente o título, A Menina que Não Sabia Ler. E quando eu comecei a leitura deste livro, eu fiquei pensando, mas cadê a menina? Porque é um cara que narra essa história. Mas é surpreendente. Espero que vocês tenham gostado dos primeiros capítulos. Por favor, deixem aqui os seus comentários, a sua curtida. Compartilhe com quem vocês acreditam que vai gostar dessa leitura. E apoiem os canais que vocês gostam no YouTube. Se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem os vídeos. É muito importante para quem cria conteúdo. Seja ele qual for, seja a pessoa que for. E mais uma vez eu deixo a indicação para que vocês sigam o canal, acompanhem o canal da Flor, o Ouvindo Livros, que tem leituras muito legais lá, tá bom? Um grande beijo para vocês, até semana que vem, tchau!